Bom dia. Agora sim. A paz do Senhor, graça e paz, shalom. Bom dia, bom dia, bom dia, salvos. Hoje é terça-feira, hoje é dia 6 de maio, né? Mais um dia o Senhor preparou. Glória a Deus. Hoje sim, hoje é o meu dia, hoje é terça. Agora eu fico aqui na terça-feira. Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu era de sábado, agora eu sou de terça. Amém? Deus é fiel. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está todos os dias, glória a Deus pela sua vida. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 91? Você que pode, pegue seu exemplar aí, sua Almeida, sua King James, qual a Bíblia que você tiver, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás o pé do filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também o livrarei, pô-lo em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Fernanda, contigo louvor, querida, hoje? Aleluia. Amém. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. O melhor dessa terra, que é o que Ele tem para nós. Basta a gente obedecer. Glória a Deus, louvado seja no muito Senhor. Se meu povo me escutasse e me servisse com dignidade, e abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Se meu povo me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Louvado seja. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Se meu povo me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer
ao meu Senhor obedecer. Eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse mês mais seja um mês abençoado. Bom dia a todos. Obrigada. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, né? Mas tem que honrar e obedecer. E assim nós comeremos o melhor dessa terra. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então pela missionária Isabel, que vai estar trazendo essa palavra. Agora nós vamos nos ver toda terça-feira aqui, viu? Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor Jesus, a hora da palavra. A hora, Senhor, que o Senhor fala conosco bem de pertinho, Senhor, através da vida da tua filha, a missionária Isabel, Pai. Ah, Senhor, visita o coração, a mente dela, Espírito Santo, que ela possa nos entregar aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, e que ela possa passar para nós, Senhor, de uma maneira que nós venhamos entender e guardar, Senhor, seja qual for a palavra, Senhor, ou de exortação, de cura, de bênção, independente, Senhor, do que seja, é o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos, porque se nós formos ouvir o que nós queremos, aí não adianta nada. Aí não há transformação, né? Senhor, obrigado por esta manhã, pelo devocional. Cuida da tua filha, da casa dela, dos filhos, do esposo, da congregação, do ministério e da vida dela, Senhor, financeira, Senhor. Toca e dá tudo que a tua filha precisa, Senhor, do que ela necessita, Pai. Neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Deixa Deus te usar aqui. Bom dia, a paz do Senhor. Deus abençoe, missionária Jerusa. Deus abençoe cada uma das irmãs que aqui estão nessa live. Eu pedi para o Senhor uma palavra, Ele falou comigo em louvor, através do louvor. A oração que Deus responde. Eu quero ler juntamente com os irmãos a palavra do Senhor, que está no livro de Salmos. Salmo de número 6. A oração que Deus responde. 6 do Salmo de número 6, a partir do 8, que vai dizer assim: Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Qual é a oração que nós estamos fazendo para o Senhor? Às vezes nós estamos orando e querendo que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas no momento que nós estamos passando a dor. É fácil? Não. Quando nós passamos pelo luto, quando nós passamos pela dor, o luto é um dos momentos mais difíceis que nós podemos enfrentar, porque nós não nos preparamos para a separação. Nós estamos preparados para tudo, para a alegria, o nascimento, o crescimento, junto, né? Ali, família, pai, mãe, nós estamos ali pensando que as coisas é como nós queremos, mas não é. É do jeito que o Senhor quer.
ele dizer assim: está na hora, eu vou buscar, eu vou chamar, porque eu já tenho preparado. Nós não queremos aceitar, mas o Senhor, ele ouve as nossas orações nos mínimos detalhes. Nós temos experiências com o Senhor. Nesta palavra que fala sobre a oração, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Como nós estamos diante de Deus? Como está o nosso coração diante de Deus? Como estão os nossos pensamentos diante do Senhor? A palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de Gênesis, que Isaac, ele tinha 40 anos, e ele tinha se casado, mas a sua esposa, Rebeca, não poderia ter filhos. E o que ele fez? Ele foi orar ao Senhor para que o Senhor abrisse a madre da sua esposa e ela pudesse gerar. Uma coisa que me chama a atenção nesta palavra é que ele, um homem, foi buscar ao Senhor, foi orar. Porque hoje nós só vimos que mulheres buscam. As mulheres têm sofrido tanto, as mulheres sofrem tanto porque quando elas vão ao médico e o médico diz: você é estéril, você não pode ter filhos. Aí vem para cima dela todas as responsabilidades. Ninguém chega e fala assim: não, a culpa não é tua. Não, mas todo mundo culpa a mulher por ela não poder gerar. O homem, ele nunca se coloca na posição, sempre cai sobre a mulher. Ah, não, a culpa é tua. Mas aqui, nesta palavra, nesta passagem aqui, disse que ele, um homem, ele foi orar pela sua esposa. Quantas mulheres, né? Quantas mulheres sofrem porque vem as acusações do esposo: ah, você não pode me dar filho. Ah, a sogra: ah, você não pode dar filho. Aonde é que está a compreensão? Foi o Senhor que permitiu que ela fosse daquela forma. E o que acontece? E porque o Senhor precisava que alguém se colocasse à disposição, que alguém se colocasse: Senhor, eu quero a minha bênção. A minha esposa não pode, mas eu posso me ajoelhar, eu posso pedir para o Senhor, que o Senhor pode abrir madre, o Senhor pode abrir porta, o Senhor pode abrir portão, o Senhor pode abrir o que quiser, porque o Senhor é Deus. Mas as mulheres têm sofrido, porque muita acusação, às vezes até amiga: ah, você não pode. Olha, eu preciso de amiga que me leve para perto de Deus, eu preciso de amiga que esteja comigo em todos os momentos. Ah, quando você está dando, quando você leva ela para um restaurante, quando você leva ela para um café, quando você leva ela para um lanche, tá tudo bem. Mas quando você precisa de alguém que te apoie, você não acha, você não encontra. Mas aqui nesta mensagem da oração, a palavra do Senhor, ela diz que a oração é ouvida. Porque Ana, ela estava ali no templo, né? Ela estava ali no templo, ela foi ali para para fazer o sacrifício anual. O seu esposo dava o melhor para ela, mas ela queria filhos. Ela queria filhos. E ela foi orar ao Senhor, ela se ajoelhou e ela só balbuciava, ela não falava nada, só a boca dela que se abria. Isso é necessário, porque às vezes, quando as pessoas ouvem a nossa oração, elas oram ao contrário. Irmãs, só um pouquinho.
Ore mais, vigie mais, consagre mais, perdoe mais. Não está ligado o microfone, missionária Isabel. Me perdoe. O meu filho estava com som alto e eu precisei ir lá para pedir para ele abaixar. E como estava aqui falando da palavra do Senhor, da oração, Ana estava orando e pedindo para o Senhor. Ela estava ali numa adoração. O esposo dela dava para ela a melhor oferta, mas ela queria um filho. Ela queria colocar um filho no seu colo. Ela queria balançar uma criança, ela queria fazer um carinho, assim como muitas mulheres desejam. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele ouve as orações. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor atenderá o meu pedido, a minha oração será ouvida. E aqui, quando ela estava ali, ajoelhada, falando, veio o sacerdote e disse para ela: ei, mulher, sai da tua embriaguez. E ela disse: não estou embriagada. Nós nos embriagamos no espírito, no poder de Deus, nós choramos. Nós somos diferentes porque nós somos mulheres chamadas para adorar, chamada para fazer a diferença. O Senhor já ouviu a tua súplica, mulher. Não precisa você ficar preocupada, porque o teu Deus é grande e Ele já ouviu a tua oração. Porque o temor, clame ao Senhor da sua forma, orando, pronunciando palavra, já vai gerando dentro de você, vai falando: aqui dentro de mim já tem o fruto. Aqui dentro de mim eu tomo posse. Eu tomo posse do que o Senhor tem para a minha vida. Porque a palavra do Senhor diz que Ele faz com que as mulheres solitárias vivam em família e faz com que gerem filhos. E se você está aqui nesta manhã, aguardando a sua promessa, porque Deus tem promessa para nossas vidas, você tem que declarar. Você tem que declarar o que você quer, o que você precisa. E se for da vontade do Senhor, porque o Senhor quer que nós nos alegramos, é a palavra dele. Às vezes nós pecamos, às vezes nós erramos por nós não meditar na palavra, por nós não crer, por nós não acreditar. Nós temos que tomar posse da palavra do Senhor. Nós precisamos pronunciar, porque o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas súplicas, somente aquelas que Ele não é da vontade dEle, que é da vontade dEle, que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas, é que Ele não vai permitir, que Ele não vai ouvir. Mas se Ele quer ver um sorriso no teu rosto, uma alegria em você, Ele vai conceder. Ele vai conceder. Eu convido aqui os nossos irmãos, as nossas irmãs, a se colocar num propósito de oração. Muitas pessoas dizem: eu não consigo. Consegue. A palavra do Senhor diz lá em João: eu posso todas as... Em Filipenses, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se nós temos o Cristo, o Deus que é todo poderoso, nós podemos sim, segundo a vontade do nosso Deus, nós podemos. Quantas pessoas usam muito esta palavra: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas só diz por dizer, mas não toma posse do que a palavra diz, não tomam posse. E a palavra do Senhor
é Ele falando conosco. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, Ele está do nosso lado, Ele está nos revelando. A palavra do Senhor, ela é novidade para nós todos os dias. E a oração é o nosso alimento, é o nosso suprimento, é o que nós precisamos para recarregar. Nós precisamos de estar em comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar nesta oração. Eu creio que o meu Deus, Ele faz milagres. Por quê? Eu quero aqui, eu não estou fugindo aqui. Eu quero aqui testemunhar. Uma irmã, a minha irmã, ela é a minha líder, que ela é a minha dirigente do Círculo de Oração, eu sou segunda dirigente. Ela disse assim para mim, olha, eu queria que você orasse. Ela me deu 2 pessoas para que eu pudesse orar. Ela disse assim, eu queria que você orasse, porque Deus te deu esse dom. Eu falei, não é assim. Não é assim. Deus usou-me para... uma pessoa que já havia 9 anos, ela estava casada, ela queria filhos, todo mundo perguntava sobre os filhos, por que demorou tanto, e aí o Espírito Santo de Deus disse para mim, traga ela, faça uma unção com óleo sobre o ventre dela, por 3 dias, neste horário, era 5 horas da tarde, e eu orei ao Senhor e o Senhor concedeu, e hoje a criancinha dela está com 5 ou 6 anos. E a minha irmã disse assim para mim, olha, eu vou dar o nome de 2 pessoas para você orar, porque você tem esse dom. Eu falei assim, não é assim. Quando o Espírito Santo me diz para orar, eu faço, mas me dê aí o nome da pessoa. Ela me passou o contato, e são pessoas que eu nem conheço. Esta pessoa que eu orei agora há pouco, eu não conheço. Ela me deu o contato, eu orei com ela, e ela ficou querendo saber quando que ia acontecer. E as coisas não é no nosso querer, mas é no querer e no tempo de Deus. E eu disse para ela, descansa. Falei assim, vai para uma férias, vai se divertir com seu esposo, esqueça desta situação que você quer agora, esquece. E nós oramos por ela, e o Senhor concedeu. Agora, no meio de fevereiro, o bebezinho dela nasceu. Então, oração, Deus ouve. Oração, Ele responde. Oração é ouvida, não é missionária Isabel, não é dirigente de oração, não é. Quem ouve oração é Deus, e Ele responde. E Ele responde por misericórdia, porque nós não somos nada, quem é Ele. E Ele vê a nossa sinceridade e está insistindo e buscando, e o Senhor concede a vitória. O Senhor concede a bênção. Não queira desistir de oração, porque é nela que nós somos firmados, é nela que nós estamos de pé. Eu agradeço a Deus, porque o Senhor me faz vencer na oração. Pensa que eu gostava de oração? Não gostava não, mas o Senhor nos impulsiona a buscar. Eu oro pela família, eu oro pelos vizinhos, eu oro pela minha cidade, eu oro pelas autoridades. Nós temos que orar. E abençoar também, mesmo que a gente está vendo que a situação não está boa, não está favorável, não está boa para o nosso lado, nós temos que estar orando na intercessão. Na intercessão. E é o Senhor que nos ouve, é o Senhor que nos atende. É o Senhor que vai na nossa frente, assim como Ele esteve com Daniel, ali dentro da cova, e também com os jovens que foram para dentro da fornalha. O Senhor, Ele está conosco, Ele nos dá vitória, e que nós possamos continuar a intercessão, a interceder.
Não se canse. Orando, porque Deus cuida, Deus faz, Deus cura, Deus liberta. Deus liberta. Eu quero que você saiba que Deus, Ele liberta viciado, Ele liberta. Porque aqui quero contar um testemunho rapidinho. Havia uma irmã que ela aceitou Jesus, mas ela não conseguia se libertar. E pessoa dizia assim, ela se batizou com o vício dela. Mas eu dizia, não, o Senhor vai libertar. Eu vou insistir na oração até você ser liberta. E nós oramos e o Senhor libertou ela dos vícios. Hoje, o Senhor tem elevado. O esposo dela foi diácono, ela diaconisa. Hoje eles são evangelistas, porque Deus liberta. Deus liberta e Ele ouve as nossas orações. E nesta manhã, eu quero deixar aqui esta palavra sobre a oração. Que Deus abençoe grandemente a vida de todas as irmãs aqui. Que Deus abençoe. Não diga da sua vida para ninguém. Diga da sua vida para Deus, que Ele vai resolver. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço aqui a oportunidade. Amém, glória a Deus. A minha história é de Ana também, não podia ser mãe, já tinha perdido um filho, e há 13 anos atrás, 14 anos atrás, eu não estava no caminho do Senhor. Eu disse, Senhor, se tu me der um filho, ele vai ser teu. E daí eu tive esse filho, né, e depois quando ele tinha 5 para 6 anos, eu voltei para Jesus, ele começou a me espremer, aí Gabriel foi para Jesus, né, Deus usou ele, pela misericórdia, ele começou a orar por mim. Fiquei perdida já, né, nos caminhos do Senhor, bebia, fumava, enfim, né, tava no mundo, e Gabriel ficou orando 1 ano e pouco por mim com a avó dele, e eu voltei para os caminhos do Senhor, porque eu cresci na igreja, mas me afastei com 19 e voltei com 30, né, eu tô com 37 anos, e glória a Deus por isso, a força da oração, né, hoje em dia Gabriel ora pelo pai, porque o pai não serve a Deus, a avó serve, mas o pai não, eu creio que através da oração dele, o Senhor vai resgatar também o pai dele, né. Glória a Deus. A oração é a força que move a igreja. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus, se não me engano, em Tessalonicenses. A oração é a chave da vitória. A oração é o teu momento de intimidade com Deus. Meu Deus, que palavra abençoada, missionária Isabel. Que Deus continue abençoando a vida da senhora, sua família, seu ministério, e provendo tudo que a irmã precisa, em nome de Jesus. Eu queria pedir para a pastora Aline fazer a oração final e a pastora Mônica dar aquela bênção apostólica linda que só ela sabe dar. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado e poderoso, nós apresentamos nossas vidas diante da palavra que foi apresentada nesta manhã. Meu Deus, nós tomamos posse, Senhor. Tomamos posse daquilo que o Senhor derramou sobre nós. Não aceitamos esterilidade na nossa vida, na vida de quem está aqui, Senhor, seja na vida física e espiritual. Em nome do teu Filho amado, nós clamamos a ti e nós cremos, Deus, que as tuas promessas irão se cumprir, porque a tua palavra diz que tudo que pedirmos, em nome de Jesus, crendo, nós receberemos. Então, meu Deus, nós tomamos posse, recebemos e pela fé já te agradecemos pelos milagres que recebemos todos os dias, a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos à bênção apostólica, queridos. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Vamos lá? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, consolação do Espírito de Deus sejam para sempre, para sempre. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Mônica está orando por você e pelo seu esposo, tá, querida? Em nome de Jesus. Hoje à tarde, às 3 horas, irmãos, tem oração. Vamos entrar, vou mandar. Peguem o link, tá? A pastora Amália tem um link nos grupos aí. Entrem na oração. É uma bênção, é 1 hora. Cada uma ora um pouquinho, 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, que Deus colocar no coração. E assim a gente vai orando um pelos outros. Amém? Glória a Deus. Beijo. Amém, na paz. Saudade, pastora Mônica. Rapaz. Glória a Deus. Aleluia.